Vou te fazer uma pergunta. Quando eu falo em fonoaudiólogo, o que vem na sua cabeça? A maioria das pessoas pensa no profissional que cuida das crianças, que cuida da fala, da gagueira ou faz testes de audição. Mas, se você tem dificuldade de deglutição, está em tratamento oncológico ou é idoso, assista esse vídeo que você vai ver as outras muitas funções do fonoaudiólogo. Olá, eu sou Ana Lúcia Bordini, sou nutricionista especialista em oncologia e hoje eu estou aqui com a fonoaudióloga Suelen Caselato Borges para a gente falar um pouquinho da importância do fonoaudiólogo no tratamento e qualidade de vida dos pacientes idosos e com câncer. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, agradeço pelo convite. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre a fonoaudiologia e o paciente oncológico idoso. Seja bem-vindo e fala um pouquinho pra gente da sua formação e da sua experiência. Eu já sou formada há mais de 10 anos, né, na área de fonoaudiologia. Fiz a minha graduação na Unicamp e tenho pós-graduação pelo AC Camargo e pelo Cefac na área de motricidade oral. O AC Camargo é um hospital que trata, na sua grande maioria, de pacientes com câncer, né, em diversas regiões do corpo, e a minha experiência lá foi no câncer de cabeça e pescoço, que é onde o fonoaudiólogo atua mais diretamente. Falando até sobre a sua atuação, né, nos pacientes de cabeça e pescoço e também nos neurológicos, né, qual que é a atuação do fonoterapeuta no paciente nessa fase de tratamento? Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional que vai atuar tanto na mastigação, na deglutição, que é o ato de engolir, na fala ou articulação e na voz. São as principais áreas aí de atuação. A gente tem também um grupo de pacientes que fazem tratamento por quimioterapia e podem vir a ter perdas auditivas, então tem alguns fonoaudiólogos também que trabalham aí monitorando essa evolução auditiva e conversando junto com a equipe médica para saber se mantém o tratamento medicamentoso, né, com o quimioterápico, ou se eles conseguem fazer uma mudança do tratamento quimioterápico, pensando aí na qualidade de vida depois de finalizar esse tratamento. Muito interessante. E tem os pacientes que, além da cirurgia, ainda passam pela radioterapia associada à quimioterapia, né? E aí vem toda a dificuldade, a dor e a dificuldade de deglutição, e muitas vezes os pacientes entram na terapia nutricional enteral, que é aquela alimentação via o tubinho de alimentação. E aí é outra dificuldade também, né? Sim, então nesse caso nós podemos trabalhar tanto no pré, né, que seria antes de iniciar esse tratamento, como no pós, né, depois do tratamento. Hoje em dia já existe aí os profissionais, uma indicação para que durante o tratamento, principalmente da radioterapia, o fonoaudiólogo ele já entre também para ajudar esse paciente. Então, por exemplo, no tratamento pré, o que o fonoaudiólogo vai fazer? Ele vai orientar, ele vai escolher as melhores formas aí, pensando nas possíveis sequelas que esse paciente vai ter de alimentação, então como é que vai funcionar esse processo. No peri, que seria durante a radioterapia, ele vai trabalhar movimentos para que o paciente, por exemplo, não venha a desenvolver um trismo, que seria uma dificuldade de abertura de boca, por uma radioterapia em região de ATM. Ele vai trabalhar exercícios para que, se houver chance dele ter esse trismo, seja o menor possível, né? Para não lesar aí muito a questão depois de alimentação, não ter que entrar para uma alimentação pelo tubo. E no pós seriam aí nas reabilitações. Aí depende muito de cada caso e de cada tipo de câncer também. E é muito importante vocês saberem que é o fonoaudiólogo que faz os testes para liberar a dieta via oral para o paciente.
Tá? E uma pergunta, às vezes o que acontece até na prática clínica é assim, o paciente está em terapia nutricional pela sonda exclusiva, né, por indicação do fonoaudiólogo. E aí eu pergunto para ele, olha, como tá, a alimentação tá exclusivamente pela sonda? Aí o paciente fala, tá, eu só tô tomando água pela boca. E a água é uma das consistências mais perigosas, não é? Isso. Então, na verdade, o fonoaudiólogo, ele é um profissional habilitado para fazer os testes para saber se o paciente consegue entrar de uma forma segura na alimentação ou consegue retornar de uma forma segura para a alimentação pela boca, pensando em consistências. Hoje, a consistência líquida é uma consistência mais perigosa, então a água, o suco, ele não é indicado para fazer um teste inicial. Geralmente a gente começa com um teste com uma consistência mais pastosa, e aí depende muito das estruturas que o paciente tem aí para fazer essa deglutição. Claro que se eu tenho um paciente, por exemplo, que fez uma retirada total de língua, né? Aí o pastoso pode se tornar difícil, por isso que é importante que o fonoaudiólogo avalie. Aí no caso desse paciente em específico, o líquido seria mais indicado para avaliação, porque ele vai precisar escorrer, né? Ele vai precisar levar esse líquido para poder engolir, né? Então a gente usa até manobras para auxiliar aí essa levada do alimento aí, no caso líquido, para a região aí da garganta. Muito legal. E tem também os pacientes idosos que muitas vezes têm demência, Alzheimer e vão perdendo a habilidade, né, para comer via oral. E muitas vezes a gente não consegue, às vezes ele até tá com a consistência pastosa, sugerida, mas ele não consegue consumir a quantidade de calorias, proteínas, né, macro, micronutrientes necessário. E muitas vezes o profissional nutricionista junto com o fonoaudiólogo, né, vão definir a importância da introdução tanto da sonda nasoenteral quanto da gastrostomia, né, que é a sondinha direto no estômago. Então, muitas vezes, não é só o médico que vai identificar essa necessidade, mas o nutricionista junto com o fonoaudiólogo definirão também essa importância de outras vias de alimentação, né? Isso, exatamente. Pensando no idoso, a gente tem que fazer uma avaliação, porque geralmente na terceira idade, o que nós temos? Nós temos uma perda de massa muscular, né, que isso é comum com o envelhecimento. A região da laringe, nós temos um abaixamento laríngeo, as cartilagens, elas ficam mais rígidas, né, então isso atrapalha muito o processo de deglutição. Temos as questões dentárias, então geralmente a gente vai perdendo aí os dentes, infelizmente, né? Acontece aí de precisar fazer uma adaptação também com o dentista, e aí a equipe multi é super importante. Para quê? Para manter a consistência alimentar aí, para o paciente conseguir mastigar de forma eficiente e conseguir fazer essa deglutição de forma segura. Então, o que a gente avalia? Quais são os sinais que me chamariam a atenção na parte clínica, né? Então, se eu não tenho um exame objetivo, como por exemplo um videodeglutograma, que vai avaliar toda essa passagem do alimento, né, por essa região, que é a região da faringe, da laringe, né? A gente vê toda essa descida do alimento. A gente também tem alguns sinais clínicos. Então, quais são os principais sinais clínicos que todo mundo me pergunta, né, para eu ficar atento e procurar uma avaliação? Então, o principal é a tosse e o engasgo, que isso acontece. Então, eu vou tomar um líquido e começo a tossir com uma frequência maior, engasgar com uma frequência maior, né? Ou eu tô lá me alimentando com a família e toda a família já terminou e eu tô lá faz uma hora e meia ainda mastigando ou tentando mastigar o alimento, né? Isso é importante ficar atento. Se você engole e sobra resíduo na boca, então sobra alimento, né? Isso é muito comum no idoso. Às vezes você vê o idoso almoçando ou jantando e de repente, quando ele abre a boca para conversar com a gente, você vê lá, né, um pedacinho de feijão, um pedacinho de arroz, de carne. Então é sinal de que esse preparo do alimento
cavidade oral, na boca, não está sendo feito de forma eficiente. Então, a chance aí de um engasgo é muito maior. Que aula, hein? E é tão importante isso que quando a gente fala do caminho que a comida faz, essa comida ou o líquido pode ir por um caminho diferente. E aí ela pode ir para o pulmão. E muitos idosos ou pacientes oncológicos às vezes internam com pneumonia broncoaspirativa porque a comida passou por um lugar errado. Então, mais uma vez, a importância do cuidado na deglutição. E eu tenho uma pergunta, na verdade, sobre as cirurgias de retirada de língua. Como que fica? O paciente vai conseguir comer via oral? E muitos perguntam, eu vou conseguir sentir o sabor da comida? Então, geralmente assim, os pacientes que precisam por um câncer aí de língua ou de assoalho de boca, precisam fazer essa retirada, geralmente esse paciente chega para nós com o tubo, né, com a sonda nasointeral, e você tem que fazer uma adaptação aí do paciente para ele entender como que ele vai engolir esse alimento, né, sem a estrutura da língua, né, que é muito importante. Pensando em questão de sabor, o paciente perde aí as papilas gustativas porque foi retirada a língua, mas ele ainda tem alguns outros mecanismos e um deles é o olfato. Então, quando você, por exemplo, sente o cheiro de um café, você consegue sentir o sabor dele sem colocar na boca, não é mesmo? Então, a gente tem o olfato aí que caminha junto e para a papila gustativa também, junto com elas, né? Quando a gente não tem as papilas, a gente tem que lançar mão de outros mecanismos, de outras funções, para conseguir aí ter esses prazeres da vida. Que legal! E lembrando também que você não precisa de um encaminhamento médico para procurar o fonoaudiólogo, tá? Você percebendo alguns sintomas, que eu vou até pedir para você falar de novo, você já pode procurar o profissional e falar sim do que está acontecendo com você, que o fonoaudiólogo vai te avaliar e ver qual que é o melhor tratamento, tá? Por favor, novamente os sintomas. Eu acho que os principais são tosse, engasgo, né? E principalmente aí o engasgo ou a tosse pode estar associado a qualquer tipo de alimento. Então, se você durante a refeição ou durante a alimentação no café da tarde ou no café da manhã, enfim, você sentir esses sintomas, é importante procurar um profissional para uma avaliação. A gente tem a questão da demora, por exemplo, na hora de se alimentar, ou quando você vai engolir, que você sente que aquele alimento ficou ali parado, então um bolo na garganta, você precisa engolir várias vezes para esse alimento descer. Também é um sinal de alerta que você tem que ficar mais atento aí, e eu indicaria procurar um fonoaudiólogo para tirar aí as dúvidas e poder fazer uma avaliação. Nossa, muito bom, foi muito bom esse bate-papo, eu aprendi muito com você hoje e assim, o mais importante, até a função do meu canal, é levar informação séria com profissionais sérios para ajudar você ou as pessoas que você conhece que passam por essa dificuldade, tanto o paciente idoso quanto o paciente em tratamento oncológico. Tá? Se isso foi bom para você, compartilhe com as pessoas que estão nessa situação e precisam de ajuda. E eu vou deixar para vocês o Instagram da Suelen, tá? Para vocês acessarem, verem informações, contatos para atendimento. E agradeço, foi muito legal mesmo o nosso bate-papo. Espero que todos tenham gostado, tenho certeza que todos gostaram. Quem tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.